A grande maioria das pessoas tem dúvida em relação à potência do computador. O que é uma potência de computador? O que eu posso confiar, o que eu posso desconfiar de algumas pessoas que me falam sobre potência de computador? Quando a gente fala em memória de computador, nós estamos nos referindo à força que o computador tem. Apenas força. Quando a gente fala sobre processador de computador, a gente compara ele com o ser humano em relação à capacidade de pensar, velocidade de pensamento, capacidade de cálculo no momento. Ou seja, capacidade de processar as telas que você chama no momento. Quem chama a tela de programa para você trabalhar é o processador. Quem suporta a tela aberta no momento é a memória, que é a força do computador. Então, como que eu vou saber que potência tem meu computador e que força tem meu computador em relação a processador e a memória? Em relação a espaço, a gente fala em espaço depois, que espaço é capacidade de guardar arquivo, de armazenar as fotografias, os vídeos, etc. e tal. Então, vamos falar agora precisamente sobre processador e memória. Para você saber a potência equivalente ao seu computador, você vai clicar aqui no botão iniciar, aponta aqui para mim para computador, mas você vai clicar com o botão direito e vai pedir as propriedades do seu computador. Ele vai trazer essa janela aqui para a gente, e nessa janela aqui, ó, ele vai mostrar para vocês as características que existem no seu computador. No meu caso aqui, nesse computador, ele tem o Windows 7 instalado, com Service Pack 1. Aí, essa janelinha aqui ó, vai me dizer em relação ao sistema que eu tenho, em relação à capacidade de processador e à capacidade de memória. O processador que eu estou utilizando agora, ele é um Intel Core i5, ou seja, um processador de 5 núcleos com capacidade 2.3. Então, você pega 5 núcleos, multiplica por 2.3, ele vai dar uma capacidade aí ao entorno de 10 ponto alguma coisa. Você multiplica esse número aqui por 2 e alguma coisa. A capacidade que ele está processando no momento, com todas as janelas abertas, com todos os programas que ele está processando aqui, que tem programa pesado para gravar vídeo e tudo mais, ele está livre ainda 1.6 de 2.3 GHz. Então, mais ou menos a metade aqui ele está processando no momento. Só que ainda sobrou 4 núcleos. Vamos levar em consideração a isso. De 10 GHz que ele tem de capacidade de frequência de processamento, ele está usando apenas 1.6 no momento. Ok? A memória, ou seja, a força instalada que eu tenho no meu computador no momento, são 6 GB. Então, se eu for fazer um cálculo aqui, ó, está sobrando processador, muita capacidade de processamento, para a capacidade de força que ele tem. Você vira para mim e diz, mas o que significa este utilizável que nós temos aqui? É porque meu sistema operacional ele é um sistema de 32 bits, então ele não necessita de toda a força que eu necessito no computador, que um sistema de 32 bits ele funciona até 4 GB de memória RAM. Passou disso, ele não utiliza mais. Ele vai utilizar aqui até, no máximo, 3, 4 GB no momento. E se eu tivesse um sistema de 64 bits, que são utilizados mais em servidores de rede e tudo mais, ele processaria aqui para mim até 12 GB de memória. Certo? Então, quando alguém vender um computador para você, ou você tiver na dúvida lá da capacidade de sistema de processamento do seu computador, vamos voltar lá na janelinha.
clica lá no botão iniciar, botão direito aqui em computador e peça as propriedades dele. Ele vai te informar aqui, ó, em sistema, a capacidade que você tem de processador e a capacidade que ele tem de força, que é a memória do computador, certo? Essas outras opções aqui são nome de computador, grupo de trabalho que você utiliza em rede, para você colocar computadores para se comunicarem em rede. Isso não vem ao caso agora, certo? E memória tem que andar junto com o processador. Não adianta você ter um processador, um big de um processador que consegue processar aí 20 GHz, por exemplo, que é bem superior a esse computador que eu estou utilizando aqui no momento, e ter 1 GB de memória. Ele não vai segurar a capacidade que tem de processar. Não adianta você ter 20 GB de memória e um processador de 1 GHz. A capacidade que ele tem de processar vai sobrar memória para poder segurar os programas abertos. Então, isso daqui tem que andar mais ou menos juntos, tá? Isso aqui existe um equilíbrio aqui entre processador e memória. Faça uma pesquisa lá no Google sobre capacidades de processador, memória, RAM, que vocês vão ver que eu estou condizendo com o que eu estou falando aqui no momento. Memória tem que andar sempre junto com o processador. Não adianta você ter um a mais do que o outro, que vai ficar meio que desequilibrado aí no processamento das informações. Certo? Uma próxima videoaula, nós vamos falar sobre espaço de HD. O que é um HD? É para guardar arquivos, que é um espaço totalmente diferente desse aqui. Ok? Então vamos parar por aqui.